Há um mito na Old Hollywood de que Jayne Mansfield era rival da maior atriz de sua época, que foi Marilyn Monroe. Fã confessa da loira mais famosa do cinema e do mundo, ela também muda o seu visual, platina os cabelos e tenta a carreira artística. Foi considerada um dos principais sex symbols da década de 50, mas não obteve o mesmo sucesso com seus filmes. E mesmo as gerações posteriores não a conhecendo muito bem, ela ainda continua sendo uma das atrizes mais conhecidas e polêmicas da cultura americana, além de ter ganhado um apelido de gosto bem duvidoso. Sejam todos muito bem-vindos ao Película Podcast, e hoje nós vamos conhecer um pouco mais da vida da atriz Jayne Mansfield. Nascida na Pensilvânia em 1933, o seu nome verdadeiro é Vera Jane Palmer, filha única de Herbert William e de Vera Jane Palmer. Passa a infância em Phillipsburg, onde seu pai trabalhava como advogado para o governador de New Jersey, Robert B. Meyner. Seu pai viria a falecer em 1936 de infarto, e sua mãe se casa com o engenheiro Harry Lawrence Pierce em 1939 e se muda para Dallas, no Texas. Ainda criança, ela sonhava em se tornar uma estrela de cinema como Shirley Temple, e aos 12 anos começou a ter aulas de dança de salão. Já em 1950, ela se forma no ensino médio e aprende a tocar violino, piano e violão, além de ter estudado espanhol, alemão e mais outros 3 idiomas. Os holofotes começam a entrar na vida de Jayne quando ela se torna uma Playmate da edição de fevereiro de 1955 para a revista Playboy. Em seguida, começam a aparecer convites para fazer testes de atuação para possíveis filmes em Hollywood. Mas as produções apenas enfatizavam o seu lado sensual, o que não é novidade para a época, e ela acaba sendo considerada uma grande alternativa de contrato para a 20th Century Fox. Assim, o estúdio poderia concorrer com a loira mais famosa do mundo. Eu não preciso falar de quem era essa loira, não é mesmo? Com uma carreira consideravelmente curta no cinema, Mansfield obteve vários sucessos de bilheteria e ganhou um World Theatre Award e um Globo de Ouro. Ela teve sucesso no papel de Rita Marlowe tanto na versão da Broadway de 55 e 56 quanto na versão de Hollywood de 57, com o nome alterado para Will Sunset's Spy Rocky Hunter. Suas grandes atuações no cinema foram The Girl Can't Help It, de 1956, The Wayward Buzz, de 1957 e Too Hot to Handle, de 1960. E foi a partir de 60 que ela fez uma série de filmes na Europa, com resultados desastrosos para sua carreira pós-62. Mas no ano seguinte, ela retorna para Hollywood e se torna a primeira atriz a aparecer nua em uma produção de nome Promises, Promises, que é lançada no mesmo ano. Desde 1954, ela já tinha adotado rosa como sua cor oficial. Em novembro de 57, pouco antes de seu casamento e usando o dinheiro de uma herança, Jayne compra uma mansão em estilo mediterrâneo com 40 quartos, localizada na Sunset Boulevard, em Beverly Hills, Califórnia. Ela tinha a casa inteira pintada de cor-de-rosa, com pupilos rodeados por luzes fluorescentes e um ambiente inspirado em casas de banho. Havia ainda uma piscina em formato de coração e uma fonte que jorrava champanhe, e tudo cor-de-rosa, inclusive a bebida. E na garagem, ela ostentava um Cadillac Eldorado conversível, também cor-de-rosa, sendo o único carro desta cor em toda a América.
Após algum tempo, ela vende essa casa. A mesma foi vendida para vários famosos, Cass Elliot, do The Mamas e the Papas, e pelo cantor Engelbert Humperdinck. Em 2002, Humperdinck vendeu novamente a mansão, que foi demolida em novembro daquele mesmo ano. Muitas vezes, ela foi chamada de a loira mais inteligente de Hollywood. Referências frequentes foram feitas por conta do seu alto QI, que era de 163. Apesar disso, ela frequentemente se queixava de que o público não se importava com sua inteligência, dizendo que eles estavam mais interessados em suas medidas corporais. Além do inglês, ela falava 4 outras línguas, como francês, espanhol e alemão. Já em 63, ela começa a estudar italiano. Jane se casou 3 vezes e se divorciou 2. O primeiro casamento foi com Paul Mansfield, de quem ela retira o sobrenome para compor seu nome artístico. Isso foi em 1950 e ela tinha apenas 16 anos de idade. Durante o primeiro ano deste casamento, ela deu à luz a sua primeira filha, Jane Marie Mansfield. Duas semanas antes dela falecer, Jane Marie, por coincidência também com 16 anos, acusa o namorado de sua mãe, Sam Broad, de espancá-la. 2 dias depois, sob a acusação de Sam de que sua mãe incentivava os espancamentos, Jane Marie foi colocada pela justiça sob a custódia de um tio-avô. O segundo, e talvez mais famoso casamento de Mansfield, foi com o fisiculturista e Mr. Universo, Mickey Hergé. Os dois se casam em 1958 e se divorciam em 63 no México. Mas o divórcio só foi reconhecido pela justiça americana no ano seguinte. Durante este casamento, ela teve 3 filhos: Nicholas Jeffrey Palmer, em 58, Zoltan Anthony Hergé, em 60, e Mariska Hergé, em 64. Esta última se torna uma premiada atriz de TV, famosa principalmente pelo papel de Olivia Benson na série Lei e Ordem. Já o último casamento de Mansfield foi com Matt Singer, um diretor italiano, em 64. O casal se separa no ano seguinte e se divorcia em 66. Durante este casamento, Mansfield deu à luz a seu último filho, Tony Singer. Oi gente, tudo bem? Pausando aqui rapidinho para pedir para vocês que apoiem o nosso projeto de financiamento coletivo no apoia.se. Ao se tornar um apoiador ou apoiadora, você tem o seu nome acreditado aqui no podcast, nos nossos vídeos no YouTube e ainda ganha recompensas exclusivas a partir de R$ 5. O nosso endereço é apoia.se/película. apoia.se/película. O link eu vou deixar aqui na descrição e agora vamos voltar para a história. Originalmente de família protestante, em agosto de 1963, Mansfield decidiu se converter ao catolicismo. No entanto, ela não tinha interesse pela religião, apenas queria se casar com Matt Singer, por vir de uma família tradicionalmente católica. Mas ela foi incapaz de encontrar um padre que aceitasse realizar a cerimônia. Isso porque ela sempre estava envolvida em escândalos e situações polêmicas que geravam atritos com a igreja. E devido aos embates com a imprensa, para se manter na mira dos holofotes, ela mais uma vez enfrenta os religiosos. Dessa vez, foi em maio de 67, onde ela tem uma performance cancelada em um hotel na Irlanda pelo clero local. Voltando um ano antes, durante o Festival de Cinema em 1966,
Mansfield e o seu namorado Sam Brew visitaram a igreja satanista para conhecer Anton LaVey, o fundador da igreja. Ele a presenteou com um medalhão e o título de alta sacerdotisa da igreja satânica, e a mídia, entusiasticamente, cobriu a reunião e os eventos em torno dela, identificando-a como satanista e romanticamente envolvida com LaVey. Esse encontro continua sendo um evento muito divulgado e muito citado, tanto da vida dela quanto da história da suposta igreja. Cara LaVey, a filha mais velha de Anton, em uma entrevista de 1992 com Joan Rivers, afirma que Jane Mansfield era de fato uma satanista praticante e que ela teve um relacionamento romântico com seu pai. No dia 29 de junho de 1967, aos 34 anos de idade e já com a carreira em declínio, ela sofre um acidente de carro durante uma viagem entre Nova Orleans e Slidell, com seu namorado Sam Brew e 3 de seus 4 filhos. O carro que eles estavam, um Buick elétrica, colidiu de frente com um caminhão na US Route 90 em Louisiana, na altura da Rigolette's Bridge, por volta das 2h25 da manhã. Jane, Brew, que era o motorista, faleceram na hora, mas as crianças que estavam todas no banco traseiro ficaram apenas com ferimentos leves. Ela deixa um legado com uma das mais bonitas Bombshell Girls, sendo uma atriz com mais de 20 filmes em seu currículo e outras contribuições para a TV, além de ser uma mulher à frente de seu tempo por se expressar como ninguém com seu corpo durante os anos 50, para uma sociedade ridiculamente engessada e hipócrita, que a passos de formiga, desde essa época, precisa de muita evolução. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, e eu prometo ser breve em te explicar por que Jane tinha esse apelido de gosto tão duvidoso que eu menciono lá no início do episódio. Ela era chamada de Marilyn Monroe dos pobres pela imprensa, críticos e as pessoas em geral, por ter surgido na mesma época em que só existia uma loira com estilo femme fatale e toda a atenção e fama estavam concentrados nela, obviamente, que é Marilyn Monroe. Esse apelido surge devido a Jane ter o mesmo estilo de cabelo, as mesmas características físicas e o mesmo estilo de atuação, só que ela não consegue ter o mesmo sex appeal de Marilyn. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo episódio. Até mais.